Então, galera, continuando aqui a nossa aula, a gente vê, voltando aqui agora para manutenção mecânica de máquinas e equipamentos, eu vou só recapitular aqui a aula passada, do slide passado, que a gente não teve essa aula assim mais, uma aula mesmo, né? Só mandei o slide, vocês fizeram a atividade, viram tudo direitinho, mas olha só, analisa comigo aqui, o desalinhamento, a gente falou sobre desalinhamento na aula passada, né? É bem simples entender o que é desalinhamento, é quando o eixo das máquinas, quando a gente vai olhar, a máquina tem o eixo dela, né? E o eixo dela, quando eu vou acoplar ela com outra máquina, ela fica com os eixos, não fica em linha reta o eixo, vamos dizer assim. O eixo ele não está em linha reta. Quando o eixo não fica em linha reta, isso acontece, ou melhor, isso quer dizer que ela está desalinhada, certo? Analisando bem direitinho aí, nós vamos ver que tem dois tipos de desalinhamento, né? Mas uma máquina desalinhada, só para destacar, ela propicia mais quebras, né? Por quê? Porque tem uma força a mais sendo exercida sobre ela, né? Então, os tipos de desalinhamento são o paralelo, né, ou angular. São dois tipos, paralelo ou angular, certo? O desalinhamento paralelo, ele ocorre quando as linhas do centro dos dois eixos são paralelos, né? Você pega, por exemplo, duas linhas paralelas. Você coloca uma linha em cima e uma linha embaixo. A linha do caderno, por exemplo, é uma linha paralela uma à outra, né? Ela está ali uma ao lado da outra. Isso é paralelo, né? E aí o que acontece? É como se eu colocasse uma máquina e o eixo ficasse na primeira linha. E coloquei uma máquina e o eixo ficou na outra linha. Então elas estão em paralelo. Quando eu for acoplar, vai acontecer o funcionamento das duas máquinas. Vai. Porém, vai ter uma força muito maior para poder fazer o movimento, né? Certo? O outro tipo de alinhamento, ou melhor, de desalinhamento, é o angular, que ocorre quando a linha de centro dos dois eixos se cruza no ponto de referência, mas não são paralelos, né? Então é como se ele tivesse torto, é como se um motor, uma máquina tivesse reta e a outra tivesse torta, ou então as duas tortas, né? Se você for analisar o slide anterior, tem as figuras. Vão dando olhadas aí no slide anterior que vocês vão ver a figura bem certinha, né? Geralmente, quando a gente vai ver numa máquina, vai fazer uma manutenção de uma máquina, a gente vê que, na verdade, existem os dois ao mesmo tempo. Eles ocorrem simultâneos. É um desalinhamento angular e um desalinhamento paralelo, né, nas máquinas. É até chamado, ele muda e chama de desalinhamento combinado ou desalinhamento misto. Então o que acontece com o desalinhamento? Se a gente tem eixos mal alinhados, eles causam muitos problemas para a máquina, muitos. O desalinhamento ele provoca força de reação nos mancais. O que é o mancal? É aquela partezinha onde segura o eixo, lembra que eu falei? Os eixos, os acoplamentos, eles também têm essa força de reação. Essas forças são transmitidas de forma unidirecional, né? Então, difícil medição, a gente não consegue nem medir direito, porque não existem analisadores ou sensores para que possa ser instalado externamente nas máquinas. Então, o que a gente faz? Tenta deixar elas o mais alinhado possível. É claro que, como a gente é ser humano, a gente não consegue deixar ela 100%, mas a gente chegando próximo ali do 100%, existe um nível de tolerância que a gente viu na aula passada, né? Então, ele já fica com um funcionamento melhor. É claro, quanto mais desalinhado, mais problema vai ter. Quanto menos desalinhado, quanto mais alinhado estiver a máquina, menos problemas consequentes desse problema ele vai acontecer, né? Então, são efeitos secundários dessas forças. O que acontece? Empena o eixo, empena o rotor. Se empenar, minha gente, aí é um prejuízo muito maior. Então, pode causar uma quebra, né? Pode quebrar o eixo, pode quebrar o mancal. Então, tudo isso aí é problema, né? Então, o que a gente deve fazer? Evitar o desalinhamento, né? Então, a gente mostra aqui, na aula passada, exatamente o que foi o desalinhamento, né? Segundo o CESP, ele diz que nos últimos 10 anos, né, a grande variedade das indústrias indicam que 50% de todas as máquinas que sofreram as paradas
possuíam deficiências aonde? Exatamente no alinhamento das máquinas. Outras pesquisas ainda indicam que mais de 90% das máquinas trabalham desalinhadas. Isso aí é prejuízo para o futuro, né? Quando a gente fala de empresa, a gente fala sempre de ganho, de lucro, né? Para que a gente possa detectar onde é que está esse desalinhamento, a gente tem que ter dispositivos para que a gente consiga ver esse fenômeno, né? A gente vai ver agora, na verdade a gente já viu na aula passada, né? Como é que faz a detecção de desalinhamento, né? Tem a análise de vibração. Quanto mais a máquina está desalinhada, mais ela vibra, mais ela treme, né? Se você gira um pneu da sua bicicleta e a bicicleta começa a tremer, é porque ela está desalinhada. Por exemplo, a moto, o carro, né? Por que faz o alinhamento do carro? É colocar exatamente ele em linha reta para evitar a vibração. Por que quando o carro está desalinhado, a direção começa a se tremer todinha? Porque existe a vibração lá no pneu do carro, né? Então, tem que fazer o alinhamento por isso. A presença de folga, trinca, desalinhamento dos rolamentos, dos mancais. Então, resulta novas vibrações que vão ser prejudiciais, certo? Então, faz análise de vibração através de acelerômetros, ou então sensores de deslocamento, né? Para medir, para analisar a vibração, identificando assim o componente e o tipo de falha que vai estar gerando, né? A gente pode também avaliar o estado mecânico e a gravidade da deficiência detectada através da análise de vibração. Também existe a ferrografia analítica, né? Que é um dos procedimentos mais utilizados aí na análise de óleo. Ela identifica o tipo de desgaste, desalinhamento, corrosão. A gente olha o óleo e aí às vezes tem um bocado de coisinha dentro do óleo. Algum bichinho, alguma poeirinha, algum probleminha dentro do óleo lá. E aí, a gente olhando pela análise do óleo, a gente já vê que está tendo desgaste dos mancais ou desgaste dos próprios eixos. E assim, a gente consegue ver que está desalinhado, né? Tem a termografia, que aí já é mais, vamos dizer assim, é mais chique, né? É mais complicado da gente ver. Mas é como se fosse uma radiografia. Tira uma foto e ele mostra lá a temperatura. Quanto mais quente estiver, mais desalinhado está, né? É mais ou menos isso, certo, pessoal? Outras coisas que a gente precisa utilizar são os alinhadores de eixo, né? Que os alinhadores a gente coloca justamente para evitar que atrapalhe mais a máquina, vamos dizer assim. Tem também o calibrador de folga, né, que vocês devem ter visto aí em metrologia, e a régua, né, que também dá para fazer as medições, né? Mede-se também com relógio comparador, ou então com alinhamento a laser, que é o mais conhecido, né, o alinhamento a laser. Para fazer o balanceamento, só para vocês entenderem o que é o balanceamento, né? Balanceamento é como se eu pegasse o centro de gravidade e mudasse, né? Quando eu giro uma roda, certo? Giro um eixo, ele tem que parar em vários pontos. Ele não pode parar sempre no mesmo ponto. Quer dizer que ele está, vamos dizer assim, ele está desbalanceado. É como se tivesse mais peso de um lado do que do outro da roda, certo? Então fazer o balanceamento é eu colocar um pezinho do outro lado, justamente para fazer com que o balanceamento ele fique realmente estável, né? Esteja o mesmo peso de um lado com o mesmo peso do outro lado, certo? Isso aí foi da aula passada, né? Eu sei que na aula de hoje ela é um pouquinho diferente, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, né? É sobre o alinhamento de máquinas rotativas. Só para a gente esclarecer aqui, gente, o alinhamento mecânico é um recurso utilizado pela mecânica em conjunto de equipamentos rotativos com a finalidade de deixar as faces do acoplamento sempre com a mesma distância e em qualquer ponto, no mesmo plano. Só para entender aqui, ó, o desalinhamento, além de destrutivo para o equipamento,
ele também é dispendioso nos termos de consumo de energia elétrica. Por exemplo, se a gente gasta 3 ou 4 amperes, se o motor vai gastar, quando eu coloco o desalinhamento, ele aumenta e muito a quantidade dos amperes que vai ser gasto. Então, ou seja, gasta até mais energia, né? Não é incomum encontrar diferença de 3 a 4 amperes entre a potência distendida, né, para acionar um equipamento corretamente alinhado e um desalinhado. Se você for analisar, você vai ver aí, por exemplo, aí nessa figurinha aí, deixa eu só ver se dá para eu dar uma aumentadazinha aqui, eu acredito que dê. Opa, peraí. Opa, errei de novo, é aqui, ó. Nessa figurinha aqui, a gente analisa o seguinte, ó. Quando você vê, uma máquina acionadora, é aquela que vai fazer o movimento, né? E a máquina movida é aquela que vai só fazer o movimento a partir da acionadora, certo? Quando eu analiso aqui, o que eu vejo aqui? Reparem aqui, bem direitinho. O que eu vejo aqui, ó. Aqui é paralelo, ó. Tá vendo, ó? Tá reto, mas ela não se cruza, ó. A outra lá em cima, ó. Passa aqui. Está tendo um desalinhamento paralelo aqui, ó. Quando eu falo do alinhamento de máquina rotativa, eu quero dizer que essa face aqui, ó, reparem, essa face aqui, ela tem que estar o mais reto possível com essa face aqui, ó, certo? Se elas duas estiverem se ela estiver bem retinha, isso vai acontecer que ela vai estar o mais alinhado possível, tá certo? Analisando aqui, ó, por exemplo, um motor de 100 cavalos, de 100 CV, ele está desalinhado, que mostra na prática que ele consome 2 amperes extras, certo? Isso ocorre em um ano, um gasto de R$ 690 a mais de energia, só por causa de 2 amperes. Reparem, 2 amperes no ano, ele equivale a R$ 690 a mais na conta de energia. Aí você repare assim, numa indústria que tem muitas máquinas, né, esse consumo aumenta e muito. Vamos só fazer um exemplo prático aqui, bem simples. Se eu tiver 12 máquinas dessas, e as 12 máquinas estiverem desalinhadas, gastando 2 amperes a mais, eu vou ter R$ 690 por mês a mais. Se eu tivesse elas todas alinhadas, eu ia ter uma economia de R$ 690 por mês. Vocês estão reparando que um alinhamento, ele faz com que as coisas fiquem até mais baratas para a empresa? E como eu digo nas aulas, na empresa, pode ter certeza que eles querem saber de ganhar dinheiro. Não tem essa historinha de gastar dinheiro, não. Quanto mais ganhar, quanto mais lucro, melhor. Isso é óbvio, né? Tá certo, gente? Devido às grandes potências e rotações de certos equipamentos rotativos, o desalinhamento entre os eixos provoca alguns danos. Isso aí é alguns danos que provocam o desalinhamento. Por exemplo, o desalinhamento provoca um dano no próprio acoplamento, né? Quando a gente vai juntar, ele pode esquentar demais, que é o superaquecimento, e até quebrar. Nos selos, pode falhar, pode quebrar. Nos mancais, acontece o desgaste, porque ele vai girar de maneira torta, ele vai estar desalinhado. Então, ele vai desgastando, sim, o mancal, né? Nos eixos, ele empena, ele trabalha muito até o eixo ficar fadigado e assim quebra, né? Nos equipamentos, olhando para o equipamento inteiro, né? A gente vê que o equipamento ele tem uma menor performance operacional. É claro, ele não vai trabalhar 100%. Se ele está desalinhado, ele trabalha, dependendo do alinhamento da máquina, ele trabalha abaixo do 100% dele. A gente sabe que nenhuma máquina trabalha com 100% de performance operacional. Mas quando a gente analisa uma máquina desalinhada, ela cai bastante essa performance. Além da grande vibração. Quando você tem um eixo desbalanceado, ou então um eixo desalinhado, ele tem uma vibração grande, grande mesmo. Quanto maior
o desbalanceamento, maior é a vibração. Se você for analisar, o seu celular tem um motorzinho dentro dele, certo? Que na pontinha do eixo tem um pesozinho só de um lado. Que assim que alguém liga para você, ele começa a girar e vibra o celular. Ele serve exclusivamente para fazer a vibração do celular. Interessante também, né? O objetivo do alinhamento é garantir o bom funcionamento dos equipamentos, tendo como característica principal eliminar suas vibrações, eliminar os aquecimentos e dar uma maior durabilidade para os seus componentes. Para isso, é importantíssimo que exista o nivelamento. É claro, se a máquina está desnivelada, ela vai ter algum problema. O que é nivelamento? Eu colocar a máquina no mesmo nível, deixar ela em linha reta. Às vezes você vai colocar a máquina no chão e o chão está desnivelado. Acontece de você coloquei ela pensando que estava tudo, deixando ela bem alinhadazinha, mas quando eu fui analisar, o chão estava desnivelado. Então eu preciso primeiro fazer o nivelamento da máquina, nivelar uma máquina, nivelar outra máquina, para que quando eu for juntar as duas, eu fazer um grande e um belo alinhamento, porque senão eu não vou conseguir fazer nunca com o chão desnivelado, né? Olha só nessa figura, por exemplo, eu tenho aqui um motor, tem um redutor lá na frente, né? Aqui o redutor, ó. Aqui tem o redutor, aqui tem o motor e aqui tem a fixação do motor. Eu coloquei o motor em cima de uma basezinha de sustentação, tá vendo? Mas aí o que foi que aconteceu? Tinha aqui, ó, um buraco no chão, ó, tá vendo? Então o que ele fez? Colocou um calçozinho aqui, ó. Colocou um calço para que ele fique o mais nivelado possível. É claro que aqui ele está bem exagerado, mas acontece demais essa questão de nivelamento. Como é que a gente faz o nivelamento? É simples demais. A gente utiliza o nível de bolha. O que é o nível de bolha? Ele é utilizado para nivelar um plano de modo que seja horizontal ou um eixo, de modo que seja vertical. Quando a gente olha no horizonte, horizontal, né, em linha reta, igual o seu caderninho, linhas horizontais, a gente pega esse daqui, ó, tá vendo, ó? Esse daqui, ó. Esse aqui, a gente coloca ele em cima, ó, esse nível de bolha em cima, e tem uma bolinha aqui onde está o meu mouse, ó, tá vendo? Tem uma bolinha aqui e tem duas marcaçõezinhas. Se ela tiver bem certinha nas duas marcações, isso quer dizer que aquele espaço ali ele está nivelado. E aí tem vários tipos de nivelador. Esse aqui é o mais conhecido, né? Se eu for utilizar, por exemplo, em linha vertical, que é fazendo esse movimento aqui, ó, aí eu vou utilizar essa outra aqui, ó, que aí a bolhazinha ela tem que ficar entre os dois aqui. Só que esse nível de bolha ele vai ficar em pé, né? Tá certo? Consequentemente, aqui tem um nível de bolha para esquadro, aqui tem outros níveis de bolha para poder a gente entender que tem vários tipos, certo? O importante é que esse nivelamento ele aconteça, certo? Como eu falei para vocês, a questão do desalinhamento ele pode ser paralelo ou angular. Lembram disso na aula passada, né? Paralelo ou angular. Quando a gente olha o paralelo, ele também é chamado de radial. O que eu queria dizer para vocês era exatamente isso, ó. Ocorre quando as linhas de centro, aqui é um eixo, aqui é outro eixo, certo? Então as linhas de centro do eixo, elas não estão iguais. Ó. Uma linha passa aqui em cima, a outra linha passa aqui embaixo, e aqui eu estou vendo que elas estão paralelas, chamado de desalinhamento paralelo, também chamado de desalinhamento radial. Então o que eu tenho que fazer? Colocar essa linha aqui para ficar exatamente igual a essa outra linha aqui, tá certo? Juntei as duas linhas, ele está alinhado paralelamente. Claro que tem também o angular, né? Ou axial. Ocorre quando as linhas de centro são oblíquas entre si, né? Pode projetar em direção horizontal ou vertical. Pode ser assim, ó. Tá vendo? Ó, ele vai passar aqui, tá desalinhado. Ou pode ser até assim também, ó, nesse formato aqui, ó. Certo? Então, o que acontece, gente? Analisando isso aqui, a gente vê que o desalinhamento angular,
também chamado de desalinhamento axial, certo? Ele acontece, é nesse formato aqui, ó. Só que como eu disse para vocês, a maioria das máquinas não é só angular e nem só paralelo. Ele é combinado. Ele está tanto radial quanto axial. Ele está tanto paralelo como angular, tá certo? Então é a ocorrência simultânea dos dois desalinhamentos. Como é que a gente faz para fazer um bom alinhamento? A gente tem que ter alguns instrumentos, é óbvio, né? O instrumento principal do alinhamento é esse aqui, é o chamado relógio comparador. Provavelmente vocês já estudaram, né? O relógio comparador em metrologia. Então, o relógio comparador, ele é importante porque ele compara como é que está o início e o fim daquela rotação, né? Então eu preciso ter um bom relógio para começar, um relógio de boa qualidade, e que esteja em boas condições, porque tem relógio que já faz tempo, está quebrado e tal, né? Então o que a gente tem que fazer? Ter um bom relógio comparador com boas condições, efetuar a leitura dos relógios com o equipamento móvel apertado na base, né? Segurar ele bem apertadinho, porque se eu botar o relógio comparador na mão, né? A minha mão ela é sensível, ela pode subir, descer e atrapalhar a medição. Então eu tenho que fazer a leitura com o equipamento apertado na base, fixo, né? Deixando ele quietinho lá. Após a leitura do relógio, retornar à posição inicial para confirmar a leitura zerada. Se o zero inicial não se repetir, aí a gente tem que ver se está tudo certo, se tem alguma folga, se tem alguma flexão. Flexão é dobramento, alguma coisa do tipo, tá certo? Então é isso, né? Esses aqui são os dispositivos de fixação dos relógios. Não sei se vocês lembram, acho que a gente já foi lá no laboratório e eu mostrei para vocês aquela base magnética que eu coloco e ela prega no metal, né? Ali é onde eu coloco meu relógio comparador e como ela fica pregada, ela não vai atrapalhar a medição, tá certo? Mas tem também base de corrente, tem hastes roscadas e tal. Então nessa figura aqui, que eu vou mostrar aqui agora, só aumentando aqui para vocês, ela tem aí, por exemplo, o suporte, aí eu coloco um relógio, certo? E aí eu vou fazendo, girando o eixo de um lado, girando o eixo do outro, para ter a ideia de acoplamento, tá certo? O que a gente tem que ter de cuidado, né? O principal cuidado com os dispositivos é garantir a perfeita fixação e rigidez, né, dos mesmos. Para quê? Para evitar os erros de leitura. Se eu colocar um relógio comparador folgado, né, ele vai me dar erro. Ele vai dar erro. Então eu tenho que colocar o relógio comparador certinho, bem arrumadinho, numa haste fixa, né, para que ele possa se movimentar da maneira mais correta, certo? Outra coisa, outro instrumento que a gente tem para o alinhamento é o calço, também chamado de shims. Ele é assim mesmo, ó, como está na figura aí do lado, tá vendo? Ó? Figurinha aqui do lado, ele mostra como é que é para ser um calço. Pode ser que aconteça de ter aqueles calços mal feitos, né? Mas o certo seria fazer assim. Os calços eles devem ser, primeiro, estarem limpos, tem que ser planos, eles não podem ser ondulados, vamos dizer assim, e eles têm que ser cortados sem rebarbas. Por quê? Porque como a gente vai colocar embaixo da máquina, a gente pode andar a pé por ali, né? E aí, se tiver algum canto vivo, ele pode cortar o seu pé, ou sua sandália, ou sua bota, né? Então tem que tirar as quinas, colocando as quinas arredondadas para facilitar e para evitar dobras também durante a sua colocação. Às vezes eu vou colocar o shims, né? O calço embaixo da máquina, e aí como ele tem uma ponta com canto vivo, ele engancha em algum lugar e acontece de dobrar, aí atrapalha na hora de colocar o calço, né, por exemplo. Então por isso que ele também é com suas pontas, com suas quinas arredondadas para isso, tá certo? Para evitar a utilização de muitos calços num pé só, deve-se evitar, tem que ter esse cuidado, porque isso pode provocar o efeito mola, fica mole, né? Fica pulando. Recomenda-se que a partir de uma espessura de 3 milímetros,
a gente, em vez de colocar vários calços, a gente coloque um calço só, né? Faça no torno, faça na fresa um torno, ou melhor, um calço de 3 milímetros, a partir de 3 milímetros, para colocar embaixo, porque senão ele vai ficar exagerado demais, muitos calços embaixo, né? Analisando também outro instrumento, é os macaquinhos, né? Isso aqui serve para o alinhamento horizontal, né? A movimentação, onde é feita mediante a ajuda dos macaquinhos. O que é macaquinho? É uns parafusozinhos que tem de lado, certo? Para poder fazer com que o motor ele avance ou retorne. Por exemplo, aqui ó, tem um macaquinho aqui, né? Um parafusinho, tem um macaquinho aqui do outro lado. Eu vou apertando aqui, ó, e vai saindo aqui do outro lado uma espécie de parafuso, né? Que vai empurrando o motor. Se eu quiser que o motor vá para cá, para esse sentido aqui, ó. Se eu quiser que o motor, deixa eu botar uma canetinha aqui para ficar mais legal. Se eu quiser que o motor vá para esse sentido aqui, ó. Se eu quiser que ele vá para esse sentido, então eu tenho que apertar esse macaquinho aqui, certo? Se eu quiser que o motor vá para esse lado aqui, ó. Então eu tenho que apertar esse macaquinho aqui, ó, certo? Por quê? Porque na hora que eu aperto o macaquinho aqui, ele vai sair o parafuso aqui, ó, e vai empurrar esse pé do motor, estão vendo? Certo? Vai empurrar esse pé do motor aqui, ó, ok? E aí faz com que o motor avance ou retorne horizontalmente, né? Isso aí normalmente quando ele está muito desalinhado, a gente coloca um macaquinho desse. Outras ferramentas muito utilizadas, né, para fazer o alinhamento é a lanterna. É claro, muitas vezes está escuro o local onde a gente vai fazer o espaço do alinhamento, a gente usa uma lanterna. Também uma tesoura para cortar os calços, né, os calços normalmente é fininho, né, então a gente corta com a tesoura. Um espelho, porque por exemplo, às vezes o relógio comparador está num local muito difícil, numa posição muito difícil. A gente tem que colocar um espelho para ver, que a gente não consegue ver, coloca o espelho direitinho lá e olha pelo espelho qual é a leitura do relógio, né? Os macacos mecânicos, aquele que a gente já conhece de carro, né? Também as alavancas para movimentação da máquina. Quando eu falo de alavanca, é aquele movimento de alavanca, né? Eu coloco e quanto maior a distância para o ponto de rotação, menos força eu vou precisar colocar, né? Então, a gente pode utilizar micrômetro para medir os chims, régua, escala, calculadora. Tudo isso aí são instrumentos para fazer um bom alinhamento, tá certo? Quando a gente analisa assim, como eu disse na aula agora há pouco, eu falei que a questão das máquinas nem sempre ficam 100%, né? É claro, mas aí existem as tolerâncias, né? As tolerâncias para desalinhamento. São determinadas visando a limitação da vibração dos equipamentos, bem como a proteção dos seus componentes e do próprio acoplamento. Devem ser seguidos os seguintes critérios. Primeiro, recomendação do fabricante, né? Toda máquina tem a sua recomendação do fabricante. E as tabelas, né? Tem uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês, que também vai estar no slide que eu vou mandar para vocês. Essa tabela, ela depende da rotação por minuto. Por exemplo, se eu tenho 600 rotações por minuto, dá para mim aceitar um desalinhamento paralelo, que eu estou falando desse aqui, tá, gente, ó. Desse aqui que é paralelo, né, ó, certo? Então, dá para me aceitar 0,10 milímetros, quer dizer, 1 milímetro dá para aceitar de tolerância. Mas seria muito ótimo se fosse menos de 1 milímetro, tá vendo? Se for um desalinhamento angular, né? Aqui é o angular, certo? Aqui é o paralelo, né, ó. Ok? O angular, ele é mais rígido um pouco, né, ó, tá vendo? Ele é aceitável 0,07, mas é ótimo se tiver em 0,05. E quanto maior a rotação por minuto, galera, olha só,
Quanto maior a rotação por minuto, menos tolerância se tem, tá vendo, ó? Menos tolerância se tem. Porque, como eu disse para vocês, se eu tenho uma rotação maior, isso quer dizer que vai girar mais, vai vibrar mais. Então, eu tenho que ter muito menos desalinhamento, tá certo, gente? Eu acho que é mais ou menos por aí. Qualquer dúvida, vocês vão falando comigo aqui, tá certo? Eu tô na aula agora, ao vivo com vocês, mas na sequência, se esse vídeo ficar gravado, eu vou passar para vocês meu WhatsApp, você já tem, é só mandar no WhatsApp que a gente tira algumas dúvidas aí, tá bom?